Oi, gente. Como a gente tinha combinado, a gente vai resolver algumas questões sobre os assuntos que vocês viram agora no capítulo 2 para ajudar vocês a resolverem o simulado. Vamos lá. A gente vai fazer aqui a questão 26 da página 730. Na questão 26, ele está perguntando: se a ao quadrado é igual a 0,16 e b ao quadrado é igual a 0,4, quanto vale a menos b ao quadrado? Vamos calcular primeiro o valor de a, para a gente saber quem é a. Porque ele notem que aqui o que ele deu foi o valor de a ao quadrado. E aqui o que ele está pedindo é o valor de a. Então, a gente vai calcular a. A é igual a raiz de 0,16. Professora, por que a senhora colocou a raiz? Lembrem que raiz é o inverso da potência. Então, se aqui eu tinha um a ao quadrado, esse quadrado que estava em cima, esse 2 que estava como potência, ele vai passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, qual é o número? Olha lá a pergunta. Qual é o número que multiplicado duas vezes por ele mesmo, não é duas vezes um número, é um número vezes o próprio número, que vai dar 0,16. Percebam que, quando a gente calcula normalmente a raiz de 16, a gente tem que isso é igual a 4. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Se 16 é o nosso número inteiro aqui dentro, então a gente sabe que em algum lugar vai aparecer o 4. Ou vai ser 0,4, 0,4, ou o resultado disso vai ser 0,04. Aí vamos ver quanto é que vai ser? Vou tentar aqui o 0,4 para ver se é ele. 4 vezes 4, 16, vai 1. 0 vezes 4 dá 0, com 1 que foi, desce 1. 0 vezes 4 dá 0. 0 vezes 0, 0. Isso aqui a gente vai somar. A gente tem 6, 1 e 0. Percebam que aqui a gente tem uma casa decimal, nesse primeiro número, e nesse segundo número a gente também tem uma casa decimal. Somando o número de casas decimais, o nosso resultado tem que ter duas casas decimais. No caso, ficaria aqui. Percebam que esse resultado dessa multiplicação de 0,4 vezes 0,4 é o que eu quero, é o que eu estou procurando aqui na minha raiz. Então, a raiz disso vai ser 0,4. Porque 0,4 vezes 0,4 vai dar 0,16. B, ele está dizendo que B quadrado é 0,04. Só que aqui ele não quer B ao quadrado, ele quer somente o valor de B. Então, o mesmo procedimento que a gente fez em a gente fará em B. A gente tem que B é igual a raiz de 0,04. Eu vou apagar isso aqui para que eu possa fazer a conta. Então, a gente tem a mesma coisa. Qual é a raiz de 4? É 2. Por que é 2? Porque a gente tem que 2 vezes 2 é igual, essa multiplicação aqui, é igual a 4. Lembrando que aqui, quando não aparece, a gente tem um índice 2, e esse índice aqui, ele vai dizer quantas vezes o meu número vai se repetir. O meu resultado se repete para que dê esse resultado aqui dentro da raiz. Vamos lá. Qual é o número? Percebam que aqui, o número inteiro que eu tenho aqui embaixo é 4. E se a raiz de 4 é 2, então a gente tem que, em algum lugar, alguma hora, o número 2 vai aparecer aqui. Vamos testar primeiro o 0,2 para ver se vai dar o valor ou para ver se vai dar um número muito próximo. Certo? Vamos lá. 0,2 vezes 0,04.
2. Lembrando que isso aqui que a gente está calculando é 0,2 ao quadrado. É a operação inversa daqui. Isso aqui, no caso, teria que dar 0,04. Se não der, então está errada. Não é essa operação aqui que a gente tem que fazer, com esse número aqui embaixo. Vamos ver. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Aqui a gente vai somar. Aqui a gente tem um número após a vírgula e aqui também. Então, são duas casas decimais. A gente tem 4, 0, 0. Pulando duas casas decimais, a nossa vírgula vai ficar aqui. 0,04. Olha só. Deu certinho aquilo que a gente estava procurando. Então, a raiz de 0,04 foi o que a gente acabou de calcular, que é 0,2. É esse número multiplicado por ele mesmo duas vezes, porque o nosso índice aqui é 2, vai dar esse resultado aqui dentro do meu radical. Eu vou apagar agora essas continhas aqui, para que a gente consiga ter um campo limpo e consiga entender os nossos resultados, tá certo? Pronto, agora a gente tem um valor de A, a gente tem um valor de B, e ele pede para a gente jogar esses valores nessa equação aqui. A menos B elevado ao quadrado. Vamos lá colocar, então. A gente tem, quem é A? 0,4. 0,4. Quem é B? 0,2. Isso tudo elevado ao quadrado. Quanto é 0,4 menos 0,2? 0,4 menos 0,2 vai dar 0,2. E esse 0,2 é elevado ao quadrado. Percebam que a gente já fez uma operação parecida com essa. Olha aqui. Qual é a operação inversa? Professora, eu não estou conseguindo ver. Então, vamos resolver. 0,2 vezes 0,2. A gente tem 2 vezes 2 vai dar 4. Aqui vai dar 0. Aqui também dá 0. E aqui também dá 0. Aqui a gente soma, vai somar isso aqui. Vai dar 4. 0, 0. Duas casas decimais aqui em cima, então meu número tem que ter duas casas decimais. Aqui, 1, 2. A gente tem que isso aqui é a mesma coisa que a gente fez aqui, só vou reescrever. 0,2 vezes 0,2. Essa multiplicação a gente fez e deu 0,04. Então, esse 0,04 é o nosso resultado dessa questão 26. Aqui na questão 27, o que a gente tem, sabendo que x é o resultado da raiz de 1,44, qual é o resultado de x? Percebam que ele está dando a raiz para a gente e ele está querendo o resultado dessa raiz. Percebam que se a gente pegar 1,2 ao quadrado e calcular isso, vai dar 1,2 vezes 1,2, onde 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 2 vai dar 2, e 1 vezes 1 dá 1. Somar 4 mais 0 dá 4, 2 mais 2 dá 4, e aqui 1. Se eu tenho uma casa decimal aqui, uma casa decimal, então meu número vai ter duas casas decimais, 1,44.
Então, qual é o número que multiplicado 2 vezes, por que 2 vezes? Porque aqui o índice é 2. Um número que multiplicado 2 vezes por ele mesmo, ele está aparecendo 2 vezes na multiplicação, vai dar esse resultado aqui, 1,44. É o número 1,2. Sempre façam o inverso. Sempre que a gente estiver falando de radiciação, façam o inverso. Pensem em qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar o resultado que está aqui embaixo dessa raiz. Ok? Na questão 28, está pedindo calcule as potências. Vamos calcular as potências, então. A gente viu que quando o expoente ele for negativo, o que a gente faz é inverter. Lembrem que embaixo de todo um número inteiro, a gente tem como denominador o número 1, só que ele não precisa aparecer. Por exemplo, aqui a gente tem 1, aqui também a gente tem 1, e assim sucessivamente. Quando a gente inverte isso aqui, o que é inverter? Trocar a posição do numerador com o denominador. Se esse aqui está embaixo, ele vai para cima, e quem está em cima vai para baixo. Então, quando a gente calculou essa potência aqui, 2 elevado a menos 1, a gente tem que inverter. Se a gente estiver falando de fração, a gente inverte a fração. Se a gente estiver falando de número inteiro, toda vez que tiver um número inteiro, ele vai ser 1 sobre aquele número, sobre o número inteiro. Porque embaixo de todo número inteiro, a gente tem o número 1. Quando a gente faz isso, o nosso expoente ele fica positivo. Depois que a gente inverte, nosso expoente fica positivo. Fica 1. Só que quando é 1, a gente viu que não aparece, não é isso? Então, aqui, a gente pode apagar e deixar só meio. Na letra B, a gente tem a mesma situação. Percebam que embaixo do 3, a gente tem o número 1 como denominador. Em cima, o numerador é o valor 3. Tem valor 3. Então, quando a gente inverter, vai ficar 1/3. O 3 que estava em cima vai para baixo e o 1 que estava embaixo, agora ele vai para cima. E o expoente, que antes era negativo, agora ele vai ser positivo. Como é 1, ele não precisa aparecer. A mesma coisa na situação da letra C. A gente tem, quem é que está embaixo? O número 1. Então, agora ele vai para cima. E quem é que está em cima? O 11. Então, agora ele vai para baixo. Percebam que esse número é negativo. E ele precisa continuar negativo. Então, a gente coloca o negativo aqui. Certo? Como o expoente aqui é 1, ele não precisa aparecer. Lembrem que toda vez que a gente inverte, o sinal aqui do expoente, ele irá trocar. Ou seja, assim, antes ele era negativo, agora ele vai ser positivo. Fazendo a daqui de baixo. Quando é fração, a gente faz o quê? A mesma coisa. A gente inverte. Aqui a gente tem uma fração negativa, então já vou colocar aqui o negativo. Quem está embaixo vai para cima. E quem está em cima vai para baixo. E o número aqui em cima, o meu expoente, ele era 1. Agora ele era menos 1. Agora ele vai ser 1. Quando o expoente é 1, ele não precisa aparecer. E nesse daqui? Nesse daqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai inverter, é expoente negativo, é menos 2. Percebam que aqui a gente tem o sinal de negativo na fração. Quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima vem para baixo. Vai ser isso aqui elevado ao quadrado. Acabou aqui? Não acabou. Não acabou. Percebam que aqui acabou porque todo número elevado a 1 é o próprio número. Então, meio elevado a 1, o resultado seria meio. 1/3 elevado a 1, o resultado seria 1/3. 1 sobre 11avos elevado a 1 seria 1 11avos. E aqui, menos 7,5 elevado a 1 seria menos 7,5. Só que aqui a gente ainda tem coisa para fazer, porque o nosso expoente não é 1. Então, a gente vai continuar essa continha. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Percebam
Percebam que a minha base, ela está negativa, elevado a um número positivo. Percebam que a minha base, ela está negativa e ela está sendo elevada aqui a um expoente par. Quando a gente tem uma base negativa e ela está elevada ao expoente par, o nosso resultado ele vai ser positivo. Então, aqui a gente já pode colocar o positivo. Lembrando que esse sinal de mais aqui, ele não precisa aparecer na nossa continha. Só estou colocando para que vocês não esqueçam que o resultado disso aqui vai ser positivo, porque eu tenho uma base negativa elevado a um expoente par. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 4 elevado ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado. Quanto é 4 elevado ao quadrado? Quanto é 4 vezes 4? 4 vezes 4 dá 16. 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, nossa conta ela vai terminar aqui. 16 nonos, certo? Continuando.